Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E vamos começar mais uma live com a doutora Vilma, já já ela entra e nós vamos falar sobre humor e emoção. E para dizer a verdade, hoje nós estamos aí vivendo momentos intensos, né, com sentimentos à flor da pele, devido à pandemia, né? E nós precisamos entender a reação do nosso corpo, né, com tudo isso que nós estamos vivenciando. E para isso, a doutora Vilma vai estar aqui com a gente para falar um pouco a respeito dessas alterações e vamos trabalhar essa conversa aí até para poder equilibrar as nossas Oi, emoções. Olá, doutora Vilma, boa tarde, tudo bem? o som tá ruim, peraí. Boa tarde. Claro! Oi? Olá! Hoje deu tudo certinho, graças a Ah, Deus. hoje deu certo, Cláudia. Tá tudo tranquilo, né? Muito bem, vamos lá, Vilma, se apresente. É bom sempre a gente se apresentar, dizer, né? Tá baixo, Cláudia? Tá baixo o meu som, vamos ver se vai Tá. melhorar. Eu vou tirar o fone aqui. Conectei de novo. Ficou bom? Melhorou? Ainda, Ah, deve ser porque eu tô com um negócio aqui, deve estar. Melhorou? ainda não. Tá muito baixo? Tá. Engraçado, né? Nós conversamos agora há pouco. Conversamos agora há pouco e a gente se falou tão bem. Então, tá baixo. Estranho. Aqui tá Peraí, tudo tranquilo. Aqui tá tudo. Vê se não é nada seu aí. peraí. Alguns ajustes Tá. técnicos para a gente poder se ouvir. Ah, agora melhorou. Então, tá Deu bom. certo. Ah, então tá bom. Vamos lá, Vilma. Se Vamos. apresente, é bom a gente, né, se apresentar sempre no início das lives para as pessoas que não nos conhecem, nos conhecer. Com certeza, vamos lá. Sou Vilma Botassin, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, especialista na área de neuropsicologia, reabilitação cognitiva e aprimoramento em psicologia hospitalar, e aí vai, né, Cláudia? Beleza, né? Eu sou a Oh, Cláudia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em reabilitação cognitiva, especialista em educação especial e inclusiva e por aí vai também. É sempre bom estudar. Estudar nunca é demais, né, Vilma? ah, com certeza, tem que estudar muito mesmo, né, Cláudia? Precisamos, né? Cada vez mais a gente Com se aprimorar certeza. e levar para os nossos pacientes o que há de melhor, né? No tratamento das síndromes, transtornos, enfim, e as demais situações. Hoje Com nós vamos falar certeza. um pouco sobre o humor, né, e a emoção, e são sentimentos, estados, melhor dizendo, né, que eles têm uma relação, né, e hoje com essa questão do Covid, né, a pandemia que nos assola, infelizmente, com um número de mortes muito alto, a gente acaba tendo as nossas emoções modificadas e o nosso estado de humor também, né? Porque é difícil estar bem, né? Sorrindo, feliz no momento onde a gente encontra algumas situações que não são agradáveis, né? Vamos falar um pouquinho então sobre essa alteração de humor, Vilma?
Vamos. Então, assim, para a gente começar falando sobre alteração de humor, a gente até comentou em algumas lives atrás, a gente falou sobre as emoções, falamos bastante, né? E que, na verdade, a emoção, o que que acontece? É o seu estado, né? Por exemplo, estamos ligados ao... Nós temos nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções, e quando é que ele fica alterado? Ele fica alterado quando nós temos uma carga muito alta de cortisol, que é liberado pela nossa suprarrenal, certo? E Uhum. aí, esse suprarrenal, ela deveria estar em equilíbrio, só que, na verdade, o que que acontece? Devido aos eventos do nosso cotidiano, devido das nossas relações, porque nós somos nós somos seres, além de sermos seres emocionais, somos organismo vivo, e tudo, o ambiente faz com que a gente tenha toda uma interação social, e isso muitas vezes ocasiona os nossos estados emocionais e diminui a nossa dopamina, a nossa serotonina, que são os hormônios do bem-estar. E além disso, nós temos aí o nosso transtorno de humor. E isso, assim, é fundamental a gente compreender que tudo isso está associado a, ao nosso cérebro, né? E que é fundamental compreender o que se passa com a gente, conhecer realmente o que está passando. Quando um paciente chega no consultório, chega na clínica, a gente precisa saber assim o que está acontecendo com esse paciente, fazer uma boa anamnese, saber o motivo da consulta e a queixa do encaminhamento. Geralmente, quando você fala assim, eu tenho um transtorno de humor, é necessário a gente fazer uma varredura, né, como neuropsicóloga, né, dentro da neuropsicologia clínica e cognitivo-comportamental, para saber se é um comportamento, se é a cognição que está fazendo, se é os afetos dele que está fazendo ele ter aquele estado de humor, né? E esse nível de consciência que ele está tendo. E esse nível de consciência, ela pode ser de uma forma reflexiva, né? Uma Uhum. atenção dessa vigilância e o desenvolvimento desse desenvolvimento social. Porque, na verdade, isso vai desenvolver de acordo com o seu desenvolvimento social. As interações que você vive, o ambiente que você vive na família, no trabalho. E hoje em dia, o que, que nós estamos vendo? Diante de tudo que está acontecendo, a gente vê toda essa alteração de humor, né? De personalidade, de comportamento. E aí o primeiro passo, nós como psicólogas, nós como você trabalha na área do neurodesenvolvimento, é necessário saber como é que esse quadro está afetando a, a vida desse paciente, né? A funcionalidade desse paciente. Para tanto, porque assim, nós estamos aqui para dar orientações, né? Quem vai medicar Uhum. esse paciente é o médico, tá? Mas assim, Uhum. acho que todo paciente, toda pessoa tem que ter um norte para saber assim, por que eu estou assim, fazer uma avaliação, por que eu estou desse jeito, o que está acontecendo comigo, certo? Qual tem sido o meu rendimento, não é, Cláudia? E o que está provocando tudo isso, né? Ele precisa entender da onde que vem toda essa questão que o levou a ter esse alteração no comportamento. Isso, então aí o que, que a gente tem que ver? A gente tem que ver a memória, se a memória está falhando, nós temos que ver a atenção, nós temos que ver a orientação temporal, certo? Espacial, a inteligência, a motricidade, a linguagem e a forma, e eu acho que isso é fundamental, a forma de pensamento e a elaboração do juízo crítico, certo? Uhum. Porque é em cima disso que você vai poder fazer os encaminhamentos necessários, porque assim, nós não medicamos, nós simplesmente orientamos, né, e fazemos terapia, reabilitação, estimulação cognitiva, habilitação cognitiva também, né? Mas para isso a gente tem que tratar o caso do paciente como um paradigma. O que aconteceu antes? O que está acontecendo agora? Qual é a resposta, entendeu? E qual a consequência? Então, a consequência, nesse caso, é o transtorno. Mas houve o gatilho, né? O gatilho para que Sim. ele se manifestasse. Então, tudo isso é fundamental para a gente avaliar. Porque se nós não avaliarmos isso para poder
encaminhar esse paciente no momento que ele está precisando tanto desse aporte, esse paciente ele fica desprotegido, não é? Então, assim, Exatamente. e a pessoa também, Cláudia, eu acho que é uma coisa muito legal, quando ela percebe que ela não está bem, ela tem que fazer aquelas perguntinhas. Por que é que eu não estou bem? O que está acontecendo comigo? O que que a minha vivência está fazendo eu ter todo esse transtorno, não é? Então, em cima de tudo Exatamente. isso, a gente vai ter um outro olhar, porque não é só tomar medicação. Não, você precisa saber a origem, a causa do problema, o porquê que desencadeou aquele problema, aquele grau de ansiedade, aquele transtorno de humor, aquela síndrome do pânico, tudo isso tem que fazer uma análise, certo? Tem. Uhum, é preciso, né? Boa tarde, Cida, querida, minha cunhada amada, chegando aí agora. É o Vini também que entrou agora há pouco. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aí entender um pouquinho mais sobre o humor e as nossas emoções, né? Como regular esses estados, né? Em que muitas vezes, devido a algum evento, algum acontecimento, nos deixa fora do eixo, né? Ô Vilma, e falando ainda mais, um pouquinho mais, mas de uma forma mais clara para as pessoas, as bases neurológicas da regulação da atividade da consciência que afetam essa nossa regulação do humor, quais são essas bases neurológicas? Que a gente Então, possa ela está em, entender melhor. Então, na verdade, assim, tem a parte genética também. Talvez tenha uma predisposição, o ambiente familiar, mas assim, dentro da base neurológica, nós temos as conexões, né? O talho cerebral e o córtex, né? Então, aí, assim, ele vai estar envolvido tanto na memória, como no encéfalo, no tálamo, né? Então, assim, é todo um contexto, é toda essa plasticidade neural que vai estar envolvida dentro dessa área da neuroquímica, né? Nessa neuroquímica para que o paciente possa ter esse bem-estar, né? Então, as Uhum. bases neurológicas dessa regulação tá ali no córtex, né? E no tálamo e no encéfalo também, né? E aí a consciência de toda essa problemática que é uma atividade psíquica, né? E aí o que a gente tem que ver? O tempo, o lugar, as pessoas, a situação em geral e para poder perguntar sobre elas. Então, você está vendo como, na verdade, a gente tem que ver assim, é um mapa, né? É um mapa da consciência que vai estar te dando o aporte desse comportamento, do que está acontecendo. Por que será que o seu cortisol está tão alto que está te trazendo todo esse mal-estar de um transtorno de humor? O que foi que desencadeou? Então, existe uma base neurológica para o transtorno, existe o processo ambiental, existe também a genética, a predisposição, como essa criança foi gerada, entendeu? Então tem todo um contexto de uma vida, né? Então você tem que analisar esse paciente como um todo, certo? Para que Uhum. você, para que você possa entender o que ocasionou tudo isso. E geralmente quem avalia tudo isso é o neurologista, é o psiquiatra. O psiquiatra vai estar vendo todos esses processos patológicos, né? E o neurologista seria assim a anatomia desse cérebro, né? Para que a gente possa avaliar como ele está reagindo diante dos eventos que estão ocorrendo, não é? Com Uhum. esse Então paciente. ele precisa ter a consciência daquilo que está afetando, é isso que você quer dizer, né? Quando você fala em Isso. questão de tempo, de lugar e de pessoas, o que o tempo seria em que sentido? O tempo presente, né? O tempo O presente que dessa está acontecendo pessoa. agora, né? Isso, O o lugar evento. poderia ser o local de trabalho, até dentro do ambiente familiar, né? As pessoas poderia ser um familiar, um colega de trabalho, não é isso? Isso. Porque, na Então verdade, existe. ele precisa ter essa consciência do que está acontecendo à sua volta, né? Do que está acontecendo no seu dia a dia, que está afetando e trazendo toda essa problemática, né? Por isso que você fala que é a questão de compreender e de se perguntar o que está acontecendo comigo, o porquê dessa situação, o porquê que eu estou assim, não é isso?
Isso mesmo. Você tem que saber, porque na verdade existem pessoas tóxicas. Uhum, Que às vezes ela fica minando aquela outra pessoa, né? uhum. E traz para aquela pessoa uma profunda angústia. Essa angústia vai levar a um grau de ansiedade. Essa ansiedade vai se tornando um círculo vicioso, né? Essa ansiedade pode virar uma depressão por conta que a química cerebral não está sendo afetada por conta dos eventos, porque na verdade você não vai ficar isso acontecer com você, esse transtorno do nada. Sempre tem um gatilho, né? Uhum. Então, assim, você não vive no mundo isolado. Então, assim, eu acredito, você também, eu acredito que você também acredita nisso, que atualmente é nós estamos numa outra onda, né? A onda do Covid, mas a onda dos problemas mentais, não é? Dos mal. Exatamente. Então, eu acho que nós estamos nessa loucura, porque não sei se você viu hoje, lá em São José, não, em São José não, Ribeirão Preto, por conta que eles estão na fase vermelha, o comércio está todo fechado, e eles atacaram o carro do prefeito. Então, você Eu via assim, vi. Opa, travou. Já vai voltar. Vilma, você está. Travou. Só um instante. Vamos ver se volta. Vilma, travou. voltou. Ah, Voltou. foi. Você Então, assim, parou no ataque do carro do prefeito. o ataque do carro do prefeito. O que aconteceu? Então você viu ali nitidamente um caso em que as pessoas estão num baita de um transtorno de humor que levou uma agressividade por conta de um mal-estar, porque assim, eles querem trabalhar, tudo bem. Uhum, Mas nós estamos vivendo numa pandemia, certo? Tá, então isso. assim, eu acredito que seria o caso assim de conversar, de poder entender o que como que a gente pode flexibilizar, não é? Porque o número de casos está aumentando muito na Muito. região do interior. Uhum. Então, a gente precisa entender assim. Travou de novo. A Vilma já retorna. Só para completar o que a Vilma veio, né, comentando a respeito do incidente com o prefeito lá de Ribeirão Preto, para mim aquilo foi uma histeria geral, né, da população, Uhum, atacando, né, é uma das anormalidades da consciência, a gente pode dizer que sim, né, porque sim, as pessoas não conseguem compreender a problemática que nós estamos vivenciando hoje e quer fazer tudo à força, né? Então acaba tendo esses ataques de histeria, indo para cima do outro. Eu vi uma coisa assim também essa semana, foi semana passada, que me deixou muito chocada também. Aqui, acho que foi aqui em Belo Horizonte, um rapaz e uma senhora que estavam entrando no ônibus sem máscara. Assim, foi absurdo o que eu vi. As agressões em cima da senhora, em cima do rapaz, chutes, socos, né? Quer dizer, é um estado de revolta, né? Eu vejo que isso é um desequilíbrio totalmente químico, né? Não que a pessoa, Cláudia, mas será que ela pode ser uma pessoa com algum problema psiquiátrico? Sim, e que houve o gatilho aí que acabou trazendo toda a flora esse transtorno, essa impulsividade, essas agressividades, né, Vilma? com certeza. Por isso que eu falo assim, que na verdade, quando a gente fala em nível de transtorno de humor, a gente tem que ver a consciência, né? O nível de consciência do que está acontecendo. Então, assim, por mais que seja repetido, que você tem que se cuidar, que o Covid está aí, que é um monstro, que ele, sabe, tem essa dissociação psíquica das pessoas por conta das fortes emoções, né? E aí eu fico assim pensando, gente, a gente não sabe quem tem. Então, se todo mundo, a gente não sabe, então todo mundo tem que se precaver. Todo mundo, eu vou usar máscara para te proteger e para me proteger. Então, gente, a O gente não tem uma respeito vacina. mútuo.
É o respeito humano, né? Então, eu percebo uma grande falta de respeito humano, não é? Em que as pessoas estão sem um pingo de paciência, não é? E aí, isso tem a ver muito com nesse nível de da consciência mesmo, do certo, do errado, sabe? Você está ciente de que aquilo é real, mas assim, o que está acontecendo muito agora é a negação, sabe? Então tem idoso falando assim, eu não vou pôr máscara. Eu não vou pôr máscara, porque isso aí não é real. Só que é real, gente. Vocês não estão entendendo. É uma doença que ataca, ela é uma doença sistêmica que vai atacar todo o seu sistema, além de respiratório, ele vai atacar seu cérebro, ele vai atacar todo o seu corpo, sabe, Ele gente? é um Então, vírus assim, que circula em todo o organismo pela corrente sanguínea, né? Então a gente já ouviu isso falar, mesmo. inclusive, que ele ataca a parte de coagulação sanguínea, né? Ele acaba Isso. provocando alguns coágulos, principalmente nos membros inferiores, levando a circulação precária do sangue nos membros inferiores, né? E isso é preocupante. Tem que se preocupar, não é? Mas assim, o problema, Cláudia, é que o que está acontecendo é a negação. As pessoas Sim, acham que a flexibilização é porque está tudo bem. Só que não está tudo bem. A flexibilização é por conta que as pessoas precisam trabalhar para viver, para comer, tá? Mas, exatamente. então, a gente tem dois pontos principais aí, que é trabalhar para comer e se cuidar, né? E se precaver. E pensar no outro, que o outro também você pode contaminar o outro, ou o outro pode te contaminar, porque você não sabe, entendeu? Você só vai saber se quando você estiver doente. Então, Uhum. às vezes as pessoas, eu acho que assim, acaba surgindo um egoísmo, né? Então, assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tem nada bem. Ainda não tem nada bem. Então, se você ficar o tempo todo olhando nos repórteres na televisão, você vai enlouquecer. Então, Sim. tá na hora de você se cuidar, não é? Então, acho que é bem assim. Acho que virou a lei da sobrevivência. Salve-se quem puder, né? Então, ou você se cuida, ou você se cuida, não é? E nós Então, não temos um adianta outro brincar. lado também, né, Vilma? A gente fala da histeria, dessas emoções afloradas, desse nível de consciência, mas também tem aquelas pessoas que acabam perdendo totalmente o foco. Aí já não quer mais sair de casa, a gente fala que é o É, embotamento, né? é isso É, mesmo. E esse embotamento afetivo, ele tá bem no câncer da consciência, sem o foco. Ela fica embotada, ela desenvolve uma ansiedade muito alta, só que assim, ela começa a se fechar de um jeito que acaba prejudicando e que pode virar uma patologia também. Entendeu? Aí uhum, tem outras assim que querem dormir demais, ou se não, uhum, trocam o dia pela noite. Eu tô atendendo adolescente que tá trocando o dia pela noite, né? Então, pode uhum. haver uma reação de estímulos fortes, né? No sentido de assim, a alteração do sono e vigília, que também vai alterar o nível de consciência, sabe? Então, as pessoas, eu acho que assim, é aí onde eu te falo, a terceira onda, né? Agora, a onda em que as pessoas estão adoecendo tanto pelo embotamento afetivo, tanto pela histeria, tanto assim, a troca de eu troco o dia pela noite. Tem adolescente que está assistindo várias séries, né? E no dia seguinte dorme o dia inteiro. Não tá tendo uma vida saudável mais. Não tá tendo assim uma funcionalidade. E isso também traz um adoecimento muito grande, né? Então assim, porque o ser humano ele precisa de um equilíbrio para viver. Se ele não tem esse equilíbrio, como é que ele vai viver? Ele Sim, não tá, os ele vai prejuízos, adoecer. né? Os prejuízos não são só psicológicos, né? São os físicos também, porque se você troca o Isso, dia pela noite, você não vai ter uma alimentação adequada. O nosso sistema cognitivo, não está preparado para isso, né? Nós temos os hormônios, né? A melatonina, que é justamente para regular o sono, né? Ao escurecer, o seu corpo já vai preparando para dormir e de repente você vai passar a noite toda acordada, quer dizer, isso traz um prejuízo muito grande também para o fisiológico, porque a alimentação ela acaba isso. também sendo toda prejudicada. Com certeza, porque você tem que ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação.
você tem que ter você tem que ter uma espiritualidade, você tem que tomar vitamina D, você tem que estar com o seu sistema imunológico saudável, beber muita água, entendeu? Uhum. Tem pessoas que estão adquirindo uma infecção urinária porque não bebe água. Entendeu? E aí, e principalmente o idoso, porque o idoso não tem sede, né? Então, se a pessoa o cuidador, a pessoa com quem ele vive, ó, você tem que tomar água, você tem que tomar água, você tem que tomar água, porque eles esquecem. Além de esquecer, eles não Uhum. gostam. E aí, o que que acontece? Há um adoecimento. Então, essa água, esse líquido é muito importante. Então, é tudo isso. E aí, o que que acontece? Aí, o maior grau de comprometimento de uma pessoa é quando assim ela adoece, não é? Ela adoece, por exemplo, adoece por conta do corona, tá? E aí ela vai para o hospital. Aí, por conta dessa função pulmonar, que à medida que a gente envelhece, a gente já falou isso em outras lives, em que vai diminuindo essa função pulmonar. O idosinho, ele tá com 50% dessa função pulmonar. E essa função pulmonar vai levar ele a um coma. E esse coma seria, assim, o grau máximo do comprometimento da consciência, né? Então, Cláudia, eu acho Exatamente. que, assim, o contato com essa realidade eu acho que é necessário para nós nesse momento, né? Porque a gente vai perder, as pessoas vão perdendo. Primeiro esse contato com essa realidade, ele vai enfraquecendo os outros conteúdos também desse nível de consciência, vai ter pseudo-percepções, ideias absurdas, sentimentos penosos, né? Então, a gente precisa ficar muito atento por conta disso, né? Olá, doutora Cristina, que prazer que você está aqui para nos prestigiar. Doutora Cristina, é neurologista, é uma amiga nossa. Bem, Ai, então, muito aí você, bem-vinda, doutora Cristina. fiquei feliz. Então, esse estado de consciência vai ficar alterado dependendo de como aquele paciente está vivenciando a sua vida, porque o paciente ele precisa de uma funcionalidade, certo? Uhum. E aí, dentro desse estado de consciência, por exemplo, tem os estados aniroide em que o paciente vive de fantasias, de ilusões, ele já tem uma predisposição, não é? De uma maneira passiva, lembrando dos conteúdos, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, aqui nem você estava falando lá de Ribeirão, né? Numa histeria. Naquele momento daquela histeria, eles fizeram coisas absurdas. Atacaram o carro do prefeito, jogaram as coisas em cima, aí veio a polícia. Então ali foi um estado de histeria. Ali não foi uma alteração da consciência deles, né? Por conta daquele momento. Tudo porque eles querem trabalhar, sim, mas será que a gente conversando com a pessoa, com eles, se eles conversassem com o prefeito, será que se eles tivessem todo um aporte diferente, não poderia ser melhor? Ao invés de Sim, fazer daquele jeito, não é? pois Então, é. assim, você sabe que uma coisa que tem aumentado muito é as pessoas beberem, entendeu? Sim. O Uhum. alcoolismo. O alcoolismo agora, principalmente agora na época, não sei se você viu a matéria, o grande consumo de álcool, né? Principalmente de vinho, né? Então as pessoas estão bebendo muito uísque, né? E aí, assim, quando a pessoa começa a beber muito e aquilo se torna um vício, há uma perda crítica também, não é? Fora as Sim. drogas, né? Que a gente já estudou sobre isso, né? E aí a gente vê toda essa alteração da consciência que vai afetando e aí vai desenvolvendo esse transtorno de humor, né? E aí o que acontece? As pessoas elas começam a ficar, por exemplo, eu diria assim, fora do prumo mesmo, né? Fora do prumo, né? E aí quem sofre? A pessoa sofre, a família sofre, e aqueles que estão do lado dele vão achar estranho, porque, na verdade, assim, toda essa alteração da consciência vai trazer prejuízos cognitivos, certo? Prejuízos funcionais, prejuízo além da sua funcionalidade nas atividades diárias, no seu trabalho, vai haver uma alteração da sua forma como agir na família, não é? E até uma alteração da sua personalidade. Então, a gente precisa ver, as pessoas precisam ter esse olhar para que ela possa estar bem. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil. O momento que a gente está vivendo agora é algo muito difícil. Então, tudo isso acarreta
o transtorno de humor. É verdade. As Cláudia? pessoas não estão. Tô aqui, tô ouvindo, tô prestando atenção em Vamos tudo lá. que você fala, é muito bom ouvir. As pessoas, elas estão perdendo os limites, né? Então, assim, por Isso. não sair, acaba substituindo um prazer pelo outro. Porque as pessoas estavam acostumadas a ter uma vida social que hoje não é possível ter, né? Por mais que algumas coisas estão sendo autorizados, como o comércio, as lojas, né? Mas os bares à noite também ainda continuam com restrição. Então, essa vida social, esses momentos de prazer, eles estão ainda proibidos, né? Então, o que era feito com prazer na rua está sendo feito de uma forma muito exagerada dentro de casa, né? A bebida, o consumo excessivo até de comida, né? Que pode até trazer transtornos alimentares. Então, é um momento que a gente nunca passou por isso. Nós estamos aprendendo e temos que aprender de uma forma muito positiva e não negativa, né? Temos que buscar o entendimento disso. E como que a gente pode amenizar os efeitos negativos de toda essa situação, né? Então é por isso que a gente abre sempre essas discussões para a gente poder aprender, né, Vilma? E o Com humor e a certeza. emoção, eles estão ali ligadinhos um com o outro, e a gente acaba vivenciando algumas situações muito delicadas, né? Agora, se a gente for falar um pouquinho em relação ao estado de emoção, né? Quais são as alterações que a gente sofre, né? Das emoções e dos sentimentos. Eu posso dizer que emoção e sentimento é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Ah, são coisas diferentes. Por exemplo, as alterações das emoções e de sentimento. Por exemplo, na apatia, o que acontece, não é? Então, na apatia, há uma indiferença afetiva frente a uma situação vivenciada, uma diminuição acentuada da sua excitabilidade. A pessoa fica apática. Sentimento, por exemplo, assim, eu te amo, não é? Eu te amo porque você me reforça. Isso é um Uhum. sentimento, tá? Agora uma emoção, eu fiquei super alegre porque ganhei um presente. Fiquei super alegre porque você tá conversando comigo. Então isso é uma emoção. Então existe uma diferença. Eu estou com um sentimento, eu tô com um sentimento de angústia, não é? Então, e essa Sentimento de angústia pode raiva. de raiva, eu estou odiando aquela pessoa. Então, existe uma diferença Uhum. muito grande entre a emoção e o sentimento. Na emoção, por exemplo, você vai fazer uma prova, você fica emocionada. Puxa vida, uma prova muito difícil, vai lá, você é aprovada. Olha a euforia e a emoção que você sente. E se você ficar muito angustiada por conta daquela prova, que você não se preparou, geralmente acontece com os adolescentes, vem a dor de estômago, a dor na barriga, o Dor suar de das mãos, cabeça, dor de ânsia de cabeça, vômito. ataque cardíaco, né? Então, Uhum. tudo isso por conta daquele problema. E na ansiedade acontece a mesma coisa. Não é? Diante de um problema que você está vivenciando, o seu cortisol está muito alto, ele deveria estar em equilíbrio, certo? Mas ele não está. E aí você diminui as substâncias químicas, dopamina, serotonina e outras, né? E ao diminuir, o que acontece? Você vai ficar numa apatia também, não é? Por quê? Porque você está muito triste por conta daquilo que você está vivenciando. Então, isso também acontece na depressão, né? Nas psicoses agudas, numa lesão cerebral, nas demências, né? Porque assim, à medida que você vai envelhecendo, a gente falou isso na outra live sobre envelhecimento, à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo, se você não estimula o seu cérebro, você vai tendo perdas. E ao ter perdas, você vai ficar muito aborrecido e muito triste. E aí você vai ficar apático. Aí depois você vai desenvolver as demências, né? Demências leves, por conta da falta de estimulação. Mesmo que um neurônio morra, se você fizer uma estimulação e uma reabilitação, mas a reabilitação só no caso de uma lesão, tá? Num AVC, tudo. Mas a estimulação cognitiva você pode ir fazendo. O que acontece? Você pode desenvolver um novo neurônio. Ele vai nascer um novo neurônio por conta da plasticidade neural, né? E essa apatia também pode vir nos transtornos de personalidade antissocial.
certo? Então, aí você também, quando a gente fala do autismo também, que eles têm uma dificuldade muito grande, muitas crianças autistas que eu atendo, na verdade, assim, uns são apáticos, outros são mais eufóricos. Então, divide, mas aí já é um caso, é uma outra história, que já está na área do neurodesenvolvimento, né? E até Isso, também nos exatamente. transtornos mentais, né? Uhum. Então, nos transtornos neuróticos também, você pode ter uma apatia, certo? E aí, assim, aí a gente pode ver que já toda essa apatia, ela pode se manifestar em várias situações que você está vivenciando. Obrigada, doutora, que você está vivenciando, entendeu? Então, a gente precisa ficar muito alerta. A gente, como estudante do cérebro, nós somos estudantes, né? Acho que a gente passa a vida toda estudando. Eu acho assim, eu sou apaixonada por estudar o cérebro. Então, cada dia eu tento descobrir algo novo, né? Então, a gente não para de estudar. Então, uma coisa bem legal é que a gente consegue ajudar um paciente, mas assim, quem vai medicar é o médico, É o né? médico A gente sempre. vai ver assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é assim, fazermos uma análise funcional daquele paciente para saber o que está trazendo aquele estado de apatia, nesse caso, né, que nós estamos falando. O que está trazendo de negativo para ele naquele momento? Se você não fizer, porque na verdade é um paradigma, o que antecede a resposta e a consequência. E aí, se você não fizer isso, como é que você vai poder ajudar? O paciente ele vai no consultório, não é uma conversinha de comadre. Na hora que o paciente entra, na hora que nós estamos atendendo online, não é que agora nós estamos atendendo online por conta da pandemia. A gente já vai fazendo todo um raciocínio clínico para saber esse estado do paciente. Eu estou atendendo uma senhora que ela estava muito eufórica, ela não estava bem. Eu percebi que ela estava entrando num processo de depressão, só para dar um exemplo. E aí, que primeira coisa que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você precisa ir no psiquiatra. E aí, assim, mas você não pode me ajudar? Não, eu posso te ajudar, desde que você, do jeito que você está, com esse grau de ansiedade tão alta, com toda essa angústia, a pessoa, ela tem uma desregulação, certo? Das funções executivas. E aí, o que que acontece? Aí, eu falei para ela, você tem que ir no psiquiatra. Ela foi ao psiquiatra, começou a tomar a medicação, está fazendo a terapia, né? Está fazendo a terapia comportamental. Você acredita que ela melhorou já em 3 meses? Aí ela falou, vou parar de tomar o remédio. Eu falei, de jeito nenhum. Você vai tomar a medicação e quem vai desmamar você vai ser o seu É médico. o médico, exatamente. Eu Não sempre é? falo, né? Não resolve só o medicamento, a terapia tem que estar junto. E quando a gente Isso. trabalha com terapia e medicamento, a evolução do paciente, ela é muito rápida, né? E é assim, para o paciente é ótimo, né? Ele se sentir bem, ele estar melhor, ele entender todo esse processo para sua melhora, né? Agora, Vilma, vamos falar da questão desse embotamento afetivo, né? Que a gente estava falando ali atrás a respeito dessas questões da emoção, né? Então, o que acontece no embotamento afetivo, que seria assim, o desaparecimento significativo de qualquer vivência, do tipo de vivências afetivas, né? A pessoa começa, a aparência da pessoa, ela começa a mudar, né? O jeito de agir, né? E aí a O gente fica comportamento pensando, dela fica alterado, isso, né? fica todo alterado. Então, assim, a afetividade dela fica alterada, né? E aí a família mesmo começa a perceber que tem alguma coisa errada. Mas eu sempre falo, houve um gatilho para que aquele fato ocorresse, não é? Porque não é do nada, não é? Então, assim, na verdade, isso pode acontecer tanto na esquizofrenia, né? Ele pode acontecer tanto com deficiência intelectual também. Mas assim, o embotamento, esse embotamento, ele está nessa área da patologia clínica relacionada às doenças mentais, certo? Então, provavelmente houve na família, deve assim, uma pré. Opa,
Travou de novo. Vamos lá, vamos aguardar que ela já volta. Só mais um momento, que a doutora Vilma já volta para falar dessa questão. Vamos lá. Oi, voltou. Vamos Onde lá. eu parei? Então, assim, provavelmente há uma predisposição familiar para aquele problema. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu ajudo alguns colegas na supervisão, você tem que fazer uma boa anamnese. Você precisa saber os antecedentes, você precisa saber tudo. Fazer uma boa avaliação clínica no sentido de estar ajudando esse paciente para que possa encontrar o caminho. E assim, tem que ter a humildade, falar para o paciente, olha, eu não consigo cuidar de você, sabe? Então, eu tenho um colega que pode cuidar de você melhor. Eu acho que isso que é bacana, sabe? Quando você delega para uma outra pessoa que não está na sua alçada. Você entendeu? Então, assim, olha, você precisa ir no neurologista, você precisa ir no psiquiatra. Não precisa ter medo. Então, a gente precisa ter esse aporte, entendeu? E quando você estuda sobre esse assunto, você consegue fazer isso. Sim, a gente até costuma fazer essas trocas, né, Vilma? Você na sua área, né, da neuropsicologia, eu na área da neuropsicopedagogia, a gente sempre busca fazer essas trocas. Olha, meu paciente está assim, meu paciente está dessa maneira, tem esse tipo de comportamento, o que a gente pode fazer? Não, encaminha para tal, encaminha para fulano. Então, quer dizer, tudo isso é um enriquecimento para nós, enquanto profissionais, mas um ganho para o paciente, né? Porque aí a gente não deixa de atender esse paciente de uma forma com qualidade, né? A Vilma travou de novo, mas já volta, né, Vilma? Tá complicada a internet não ajuda, né, Vilma? Não ajuda, mas igual a propaganda. É mas verdade, a gente vai, com certeza, a gente na área da tecnologia. caminha, né? Oi. Nós estamos entrando aí nos 15 minutinhos finais, Tá. Vilma. Vamos falar um pouco sobre a labilidade emocional. Explica pra gente um pouquinho em relação a isso. Então, a labilidade emocional, eu acredito que assim que é algo que está acontecendo muito agora, sabe? Por conta da pandemia. Então você vê às vezes as pessoas assim do nada há um processo de explosão, né? Que seria assim as mudanças rápidas e motivadas das emoções e dos sentimentos, não é? Então acho que é uma coisa que a gente tem avaliado, porque corre geralmente diante de estímulos reais, né? Então assim, os estímulos reais do dia a dia. Olha, eu vi uma mulher fazendo uma coisa simplesmente absurda. Não sei se você viu. A mulher entrou sem máscara num supermercado. Ao ela entrar de máscara no supermercado, aí ela ficou irritada com o cara do supermercado, com o que tava lá, o que era o... Ela teve a coragem de tirar a roupa íntima e colocar na cara. Sabe? Então você vê, olha a labilidade emocional dela, como é que tava. Então, assim, foi um estímulo real. Ela foi solicitada a ir embora, né? Teve uma outra que saiu correndo, meteu a cara na porta para entrar sem máscara. Então você vê assim, algo desproporcional, exagerado, de um jeito que foge da normalidade, não é? Por Sim. conta de um motivo que a gente sabe qual é. Então, se é para usar máscara, se é para fazer tudo direitinho, por que a gente não vai fazer? Então, seria assim, uma oscilação de uma reação emocional para outra, né? E aí, o que está acontecendo? Contando com algo bom, de repente a pessoa está conversando com você, já atende paciente assim com essa labilidade, está conversando com você, de repente começa a chorar, daí a pouco começa a sorrir de novo. Exatamente. Então você fala assim, o que está acontecendo? Então aí onde a gente já encaminha para o psiquiatra, para o neuro para fazendo uma avaliação, não é? Então assim, isso pode acontecer tanto num problema mental, né, como numa esquizofrenia, numa senilidade, geralmente com idoso, na depressão, pode acontecer também nos transtornos de ansiedade grave, nas síndromes traumáticas, num tumor cerebral e até numa paralisia progressiva. Então, você pode ver em todas as patologias, neuropatologias, neuropsiquiátricas, pode acontecer o transtorno de humor. Não é? Então, assim, ficar irritado naquele momento,
acaba sendo normal, mas a partir do momento que aquilo fica numa intensidade, tem alguma coisa errada. Então, ela pode ocorrer em qualquer momento da vida de uma pessoa, principalmente nos casos de ansiedade, que seria o que nós estamos vivenciando agora, um grau de ansiedade alta, num grau de estresse altíssimo, porque o estresse é o hoje, tá? A ansiedade é o futuro, a expectativa do futuro. E a depressão é o que já passou. Então, você pode ter uma labilidade tanto ontem, hoje e pro amanhã. Então, isso é onde você tem que ter, eu sempre falo, vai fazer Tai Chi Chuan, por favor, vai fazer mindfulness, entendeu? Vai fazer exercício físico que vai ajudar você a diminuir o seu grau de ansiedade e vai diminuir também essa sua labilidade emocional, desde que ela não esteja num grau muito alto, certo? Porque aí é só realmente com medicamento para poder dar um suporte maior, né, Vilma? Além da terapia, para poder dar um suporte maior nessa questão, né? Porque é muito, muito preocupante isso, né? A pessoa, ela vive numa oscilação altos e baixos, né? E no momento ela chora copiosamente, no outro ela ri de forma exagerada, né? Ela encontra-se num estado bem oscilante, né? Com certeza. Bom, nós falamos de labilidade. A labilidade patológica, ela pode se encontrar em quais estados que você poderia dizer para a gente? Nos transtornos depressivos, né? Que é o que você tinha comentado, depressivo, né? No transtorno de ajustamento, na bipolaridade, no transtorno persistente, numa distimia ou numa ciclotomia, entendeu? Aí, de repente, ela pode estar num rebaixamento por conta de tudo isso, pode estar também numa exaltação do transtorno bipolar, sabe? Numa psicose, nos transtornos causados também pelo uso de estimulantes, né? Então, a gente precisa avaliar em que grau ela vem estar, né? E, por exemplo, na depressão, na mania, não é? Na síndrome de neurastemia, na senilidade, na epilepsia principalmente, lesão do lobo frontal, síndrome também de abstinência, na síndrome de abstinência também. A Balbi não ouve, não está ouvindo, mas melhorou, então tá bom. Uma coisa que lembrei agora aqui, viu? Umas pessoas que acabam passando por como é que fala? Um ataque cardíaco, né? Que tem que é necessário até fazer a cirurgia do coração. Enfim, eles ficam muito mais sensitivos, né? Eles ficam muito mais emotivos. Isso mesmo. Fala. As pessoas que sofrem, né, problemas cardíacos, né, que passam aí por uma cirurgia cardíaca, infarto, acabam ficando mais sensitivas, né, passando por essa questão também, né? Então, assim, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, Cláudia, eu acho que em todas as doenças, a pessoa pode desenvolver uma labilidade emocional. Principalmente agora. Imagina essas pessoas que estão nesses hospitais e não pode ver o parente, não pode ver o marido, não pode ver a esposa, não pode ver os filhos, o avô, a avó, sabe? Às vezes a vozinha tá lá sozinha numa UTI, sabe? Às vezes, então assim, qualquer doença pode haver uma alteração de humor, pode haver uma irritabilidade, pode haver uma labilidade emocional que vai se alterar. Então, assim, não é só nos transtornos mentais que a gente pode falar, mas em todas as vivências que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa labilidade também pode ocorrer por conta do medo de adoecer.
não é? Uhum. Então, a labilidade patológica, ela existe, mas a labilidade também pode existir quando não é patológica, porque assim, pode ser comportamental no sentido de eventos que ocorrem no seu dia a dia, que vai Uhum. tirar a sua disfuncionalidade, também pode dar uma alteração na sua labilidade, né? Nós estamos falando Eu aqui de tenho, transtornos. eu Fale. tenho alunos que eu atendo lá da universidade e que eles, infelizmente, estão passando por esse momento. Não são todos, mas são alguns, né? Nesse processo de irritabilidade, impaciência, nervosismo, justamente pelo fato de ter que estudar o dia inteiro, né? Porque a universidade onde eu trabalho, ela não parou. As aulas começaram no regime letivo remoto, que foi excelente, foi muito bom. Mas assim, eles acabaram tendo essas oscilações, tanto de humor quanto nas emoções, justamente, né, por conta de toda essa pressão, porque é uma pressão. A partir do momento que você está estudando em casa, uma responsabilidade muito maior, porque você acaba sendo um aluno pesquisador, então você tem que buscar o que o professor te passou durante a aula. Então, houve também uma mudança de comportamento em relação aos estudos, de como estudar, né? Estudar em casa, né? Então, eu percebi que alguns acabaram relatando, Cláudia, eu estou muito irritado, qualquer barulhinho me irrita, qualquer pisadinha mais forte me irrita. Então, a gente percebe que é num todo que acontece, não é só nas questões, nas pessoas que têm questões de transtornos mentais, mas que a população no geral se encontra, né, com um pouco de desequilíbrio, né, e Isso que é sempre mesmo. necessário buscar ajuda dos profissionais. Nós temos tantos profissionais, nós Uhum, estamos aqui fazendo essa ação social de levar essas informações, né, um uhum. pouquinho mais de conhecimento, até para se conhecer, fazer a autoavaliação que você disse lá no início da nossa live, que a pessoa precisa ter essa consciência, saber o que está acontecendo, o porquê que ela está assim, porque antes da pandemia ela não tinha essas atitudes, ela não tinha esses comportamentos. E agora, né, devido Ela atende. a Isso. todos esses momentos que nós estamos passando, acaba desencadeando. Não que ela tenha um transtorno mental, mas Não. acabou ocasionando uma alteração em todo o seu comportamento, né, Vilma? Isso mesmo, Cláudia. E assim, o que eu tenho visto, eu acho que na nossa prática, eu tenho visto assim, houve todo. Nós estamos vivenciando um novo normal, né? Em que as crianças não estão na escola. Os pais têm que ser os professores das crianças. Os pais precisam ajudar os seus filhos, né? Eles precisam ajudar os seus filhos. Só que o que está acontecendo? Eu estou vendo muito pai, eu estou atendendo alguns pais e alguns alunos em que da escola pública e da escola privada. O que que acontece? Os pais estão muito irritadiços, e falam Sim, assim, nossa, me dá tanta raiva de ter que impacientes. ajudar, uma impaciência, e aí eu te falo assim, tá tendo uma alteração dessa labilidade emocional por conta dessa nova situação. E aí é onde tem a Uhum. briga entre marido e mulher, aonde tem a falta de paciência entre marido e mulher, a falta de paciência entre os filhos, pais e filhos, então eles estão vivenciando um novo componente em que se você não tiver muito amor por aquela pessoa que está na sua família e você saber que você precisa cuidar daquela pessoa e amar aquela pessoa de uma forma incondicional, você vai brigar, você vai xingar, você vai bater porta. Eu já vi famílias É. em que eles se xingam. Então, assim, na verdade, é uma manifestação de ódio interno que as pessoas não estão se aguentando elas mesmas, sabe? Elas não estão se aguentando por conta de tudo que está acontecendo. É a falta de recursos, principalmente a falta de recursos que as pessoas hoje em dia, muitas pessoas, muitas famílias, principalmente no nosso país, elas trabalham para viver, não é? Naquele dia. Entendeu? Então, assim, existem várias classes sociais e dentro dessas classes sociais é uma hierarquia, não é? Então, são aqueles que não têm recursos para ficar em casa, para cuidar desses filhos. E eles precisam trabalhar. E ao precisar de trabalhar,
eles vão estar no mundo lá fora, porque o mundo aí fora é a UTI, certo? E dentro da sua casa é o seu porto seguro. Agora, você tem que estabelecer novas regras, você tem que estabelecer um novo comportamento dentro dessa família para que um possa ajudar o outro, porque vai haver exatamente. uma descompensação, um desajuste por conta desse emocional, entendeu? Então, assim, Exatamente. estabelecer uma rotina para as crianças. Eu sempre falo para os pais, olha, a criança precisa trocar de roupa, a criança precisa colocar o uniforme da escola, tem que ter o horário para estudar, tem que ter o horário para brincar, né? Você está trabalhando com home office, então você tem que organizar isso, faz uma agenda, eu sempre falo assim, faz um mapa mental, coloca na parede, não é? E tem que ser criadas as regras. Não é? Porque assim, é diferente. Você que é pai, você é capaz de fazer isso. Você que é mãe, você é capaz de fazer isso. Então, vamos estabelecer um novo diagrama familiar para que você possa ter um bem-estar. Eu sei que você está sofrendo. Não é, Cláudia? Todos nós sofrendo. Os pais estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo, os avós estão sofrendo, porque não pode ver os netos, sabe? Tem velhinho brigando um com o outro, assim, se arrebentando, porque não pode sair, não pode ir à igreja, aquela confusão total. Então, chega um momento que você tem que ter um equilíbrio, pedir a Deus paciência. Eu acho que é o que mais precisamos nesse momento. Paciência, calma. Tenha calma, sabe? Viu? Muita calma. Oi, querida. Faltam só 2 minutinhos para acabar. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Foi muito Rodrigo, bom estar com vocês. Pois é, mas acabando, tá no final. Acabou. Você chegou no fim, Rodrigo. Mas vamos nos preparar para a próxima live, para o nosso próximo assunto. Agradeço você mais uma vez, viu? Mas a gente está juntas aqui, trocando, discutindo, falando um pouco sobre o humor e a emoção, e foi maravilhoso. Muito obrigada, amiga, e obrigada a todos que estiveram com a gente nesta tarde. Com muito carinho a todos vocês que estiveram com a gente, foi um prazer muito grande, não é? Ficamos muito felizes, não é? E até a próxima. Até, beijos. Tchau, Silvia. Tchau, tchau.